Santo nos conduza, toque nos corações, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que o seu Espírito Santo adentre dentro de nós e tenha a liberdade de fazer e operar aquilo que está dentro dos seus planos. Agora, na mão de Cristo. Bem, eu tinha preparado uma aula, mas eu vou mudar a aula hoje. Tá? O Bruno tinha pedido para compartilhar um pouquinho sobre missões. No mês de agosto, a Igreja Vida Nova ela tem todo o seu mês dedicado para que pessoas que trabalham com evangelização e missões possam trazer um compartilhamento. E ele pediu para fazer uma pequena introdução. Então, eu acho que a maioria das pessoas daqui, acho que eu não conheço muito bem, honestamente falando, e acho que essa é uma coisa recíproca, então eu vou fazer uma pequena apresentação. Eu entrei na faculdade de medicina no ano de 1991, e aí quando eu comecei a frequentar a igreja, quando eu tinha aproximadamente uns 13 para 14 anos, e durante esse período da minha adolescência, eu me tive todos aqueles conflitos de pensar, decidir que profissão que eu faria, e por que disso, dessa escolha de outra. E no final, o meu processo de escolha ela foi muito facilitada, porque como primeira geração de imigrantes de taiwaneses aqui no Brasil, os nossos processos de escolha eram feitos pelos nossos pais. Então, meus pais falaram assim: bem, já que você tem uma família com 5 irmãos, você vai fazer medicina, ponto. Assim, o processo de escolha foi muito fácil. E confesso que nunca foi minha primeira opção fazer medicina, meu sonho era fazer agronomia. Inclusive, eu cheguei a prestar vestibular para agronomia, eu passei, mas culturalmente eu precisava honrar meus pais, eu acabei fazendo medicina, mas nesse momento que eu já estava frequentando a igreja, eu entendi que Deus pode usar várias maneiras para manifestar a sua vontade. Então eu entreguei esse processo de decisão para Deus, e eu orei para que a minha profissão de médico pudesse ser usado por Deus. E aí eu entrei na faculdade, outra história que vai ficar para outro dia, mas eu acabei entrando numa faculdade pública e entendi que Deus abençoou bastante. E quando eu estava no começo do curso da faculdade, aquela vontade de entregar, servir a Deus, aquilo foi ficando cada vez mais fraco. E chegou um momento que eu estava no meio da faculdade e eu resolvi pegar a profissão para mim mesmo. Meu objetivo era como que eu poderia ser um médico bem-sucedido e usar a medicina para ficar rico, famoso e influente. E acho que às vezes a gente pensa nos nossos processos de escolha, como é que nós podemos ter uma projeção, ser bem-sucedido, mas muitas vezes com o objetivo de que a gente seja o principal beneficiado. Mas nesse processo de buscar a medicina para que eu pudesse ter o máximo de vantagem, Deus foi tirando a alegria e o propósito de estar fazendo aquele curso, e chegou um momento que eu fiquei bastante desanimado, a ponto de falar para os meus pais que ia largar a faculdade no 4º ano da medicina. Aí meus pais falaram assim: se você largar a faculdade, você muda de família. Para mim tudo muito fácil, esses processos. Aí então eu acabei trancando a faculdade, mas com um coração muito forte de querer desistir, e foi um período que Deus trabalhou no meu coração, trouxe um renovo e resgatou o propósito de por que eu estava fazendo medicina. Então foi um período que Deus fez um intensivão no meu coração. E aí quando eu voltei para a faculdade, eu tinha tomado uma decisão. A minha decisão é que quando me formasse, eu ia ser um médico que iria trabalhar na África. E aquilo foi muito forte para mim.
Então, quando eu voltei para a faculdade, os 2 últimos anos, que é conhecido como internato, que são os estágios práticos, cada estágio que eu passava, que atendia um paciente, uma especialidade, ao término do atendimento, eu me perguntava: Paulo, se você estivesse na África, como é que você faria o diagnóstico sem esses exames e como é que você faria o tratamento sem esses remédios? E eu passei 2 anos da faculdade sempre me perguntando isso. Atendia um paciente, eu discutia um caso, aí eu me perguntava: se você estivesse na África, como é que você conduziria essa situação? Enfim, mas acabei me formando então na faculdade, ainda com esse desejo muito forte de ir para a África. E aí, como eu tranquei a faculdade por um semestre, então em vez de eu me formar no final do ano, no mês de dezembro, eu acabei me formando no meio do ano. E aí no meio do ano eu já tinha feito vários planos do que ia fazer. E durante esse processo, Deus também foi tocando no meu coração em relação à especialidade do que eu teria escolhido. Eu pensei: bem, se eu quero ir para a África, eu preciso fazer uma especialidade bem general. Podia ser fazer pediatria, cirurgia ou clínica médica. Mas durante esse processo, que então eu terminei a faculdade, um dia eu recebi uma ligação em casa. E a ligação era de um casal de amigos meus. Na verdade, assim, eu recebi uma ligação em casa e a pessoa que estava na ligação se identificou como uma enfermeira. O nome dela era Elaine e ela estava lá em Goiás. E ela falou assim: Paulo, eu fui compartilhar o meu trabalho numa igreja presbiteriana em Minasul. Alguém sabe onde fica Minasul? Sim. Ela sabe onde fica Minasul, porque ela cresceu lá, que é uma cidade bem ao norte da divisa de Goiás com Tocantins. E lá ficava a principal extração de amianto aqui no Brasil, que hoje é uma extração proibida. E aí eu tinha um casal de amigos meus que estavam morando lá naquela região. A Celane então foi na igreja, compartilhou do que ela fazia. E ela precisava de médicos voluntários para fazer uma viagem. Então eles acabaram passando meu contato, aí recebi essa ligação. E aí então, em junho de 1997, eu fiz a minha primeira viagem como médico. E eu fui para um lugar que eu não imaginava que existia aqui no Brasil. Porque o lugar era tão inacessível, não tinha como chegar de carro. A única maneira de chegar era de um teco-teco, um aviãozinho para 4 pessoas que ia pousar lá no meio do mato. E eu lembro então que eu cheguei na cidade de Anápolis, em Goiás, peguei o aviãozinho, foi um voo de um pouco mais de 1 hora, aí estava sobrevoando uma região que não se via absolutamente nenhuma pessoa, e de repente tinha uma pista de avião, de pouso, do nada. Aí o piloto ele ficava dando volta, pedia para as pessoas que estavam no lado da pista para tirar as galinhas e as vacas que estavam no meio da pista, para que o avião pudesse pousar em segurança. E aí eu tive contato com um povo chamado Calunga, que era uma quilombola. Então eram escravos, ex-escravos que fugiram lá no século XIX e se refugiaram bem no meio do Centro-Oeste, um lugar totalmente, muito difícil, extremamente difícil, e lá eles ficaram isolados por décadas. Tanto que quando eu cheguei lá, alguns nem falavam português direito, eles tinham feitios bem africanos, eram altos, eram magros, tinham um pescoço bastante inchado, porque eles não tinham uma dieta muito pobre em iodo, isso promovia alguns estudos na tireoide. E foi assim, uma semana muito impactante na minha vida. E a situação era de tanto isolamento que à noite, é claro, a gente dormia em rede, não tinha banheiro, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso.
Então tudo era muito rudimentar, e aí a gente tinha que fazer medicina bem na raça. Queria fazer medicina na raça, era atender 100 pessoas por dia, por exemplo. Acordar às 5 da manhã e dormir tarde, atendendo. Mas eu lembro que à noite a gente passava um filme chamado Filme Jesus, que chamava então a história do Evangelho. Então a gente pegava um lençol branco, a gente projetava o filme no começo da noite, e depois a gente ia conversar com as pessoas que assistiam. E as pessoas perguntavam assim: esse Jesus, por acaso mora aqui na comunidade ao lado? As pessoas nunca ouviram falar de Jesus na vida. E era muito interessante porque naquela semana era a primeira vez que muitas pessoas que estavam atendendo estavam tendo contato com o médico pela primeira vez na vida. Algumas pessoas nunca viram um médico na vida. E algumas pessoas que eu atendi, várias na verdade, elas chegavam a viajar 3 dias em cima de uma mula para passar com o médico. Então foi assim, eu nunca me senti assim tão... Não queria falar importante, mas eu nunca me senti tão relevante como médico. Foi minha primeira vez já formado, trabalhando e tal, e foi naquele momento que Deus foi falando para mim: a sua África é aqui. A sua África você não precisa cruzar o Oceano Atlântico, porque aqui vai ser a sua África, vai ser aqui que eu preparei o seu coração tecnicamente para trabalhar como médico aqui no Brasil. Então eu comecei a fazer algumas viagens com uma organização chamada Asas do Socorro, e essa missão ela tem a sua sede então no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. E para vocês terem uma referência do que onde fica Anápolis, Anápolis é a cidade que hoje tem a maior fábrica da Hyundai aqui no Brasil. Ela fica a 1 hora de carro de Goiânia. E aí então eu pude viajar com essa missão chamada Asas do Socorro, e durante 20 anos eu fiz mais de 35 viagens, e essas 35 viagens eu conheci praticamente todos os estados da região norte do Brasil, vários povoados da região centro-oeste, e eu tive contato com várias histórias, várias situações, e tudo isso também foram muito importantes para transformar na pessoa que eu sou hoje. Eu poderia ficar dias contando várias histórias, mas eu gosto muito eu lembro que essa região do centro-oeste, que era a comunidade dos Calungas, então nos quilombolas, foi uma região que eu pude fazer várias viagens. Pude fazer mais de 7, 8 viagens nessa região. Eu lembro que o precursor do Evangelho nessa região foi um missionário americano, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele era famoso pela voz que ele tinha. Então ele cantava muito bem, não simplesmente cantava muito bem, como a voz dele era muito potente. Então quando alguém sabia que aquele missionário estava por perto, era muito fácil identificar, porque de longe se ouvia a voz desse missionário cantando. Com o tempo, essas comunidades quilombolas elas foram se dispersando, porque as pessoas começaram para outros lugares em busca de emprego, e boa parte das pessoas da nova geração acabou migrando para Goiânia em busca de novas oportunidades de trabalho. E um dia, então, esse missionário, ele estava... algumas pessoas pediram: quando você for para Goiânia, você pode levar esse presente para minha filha que está lá? Aí passaram o endereço, e aí quando esse missionário chegou em Goiânia, era um condomínio de prédios, e ele não tinha o número do bloco nem o número do apartamento. E como ele queria achar a pessoa na qual ele devia entregar a encomenda? Ele resolveu tomar uma decisão, ele começou a cantar. Ele estava na portaria, ele começou a cantar, e era um cântico bem dele, a voz dele, cantando muito melhor que a Tati, que está aqui comentando.
e essa voz indecifrável da Tati Cheng, mas naquele momento, quando ele começou a cantar, 4 mulheres desceram na recepção, que eram pessoas que tinham morado naquela região e tinham sido tocadas, tiveram contato com a palavra de Deus e com a música desse missionário. Eu lembro que numa nessas comunidades, como não tem médico, não tem dentista, uma das pessoas mais importantes nessas comunidades é a parteira. Então, quando a mulher está para, enfim, ter o filho, então vai a parteira, ajuda, tal. Imagina, não tem anestesia, não tem neonatologia, não tem nada, é tudo na raça. E uma das coisas que a missão fazia, quando nós chegávamos na comunidade, era dar cursos de capacitação na área da saúde. Um dos cursos de capacitação que era dado era como fazer um parto natural da melhor maneira possível. E aí a parteira dessa região, de uma das comunidades dessa região, ela não gostava da palavra de Deus, mas ela queria aprender como ser uma parteira melhor. Então ela ia no curso assim, queria, mas não queria. E um dia ela se deparou com uma situação que chamaram para ela ajudar num parto, e aquele parto estava muito difícil. E a criança não estava conseguindo sair. E aquela parteira percebeu que se aquele parto não acontecesse rápido, tanto a mãe como a criança iriam morrer. E a criança estava totalmente atravessada, ela não conseguia desvirar a criança. E teve um momento então que ela sai daquela casa, ela vai para fora e ela se ajoelha, ela olha para o céu e ela começa a fazer uma oração. E essa oração assim: Deus, se o Senhor existe, e se o Senhor é o Deus que esses missionários falam que é, então me ajuda a salvar a vida dessa mãe e dessa criança. Depois que ela terminou essa oração, ela entrou de novo naquela casa, aquela mulher gestante já quase para morrer. Então naquele momento ela coloca as mãos e a criança sai, a criança e a mãe sobrevivem. E ela entendeu que não foi feito pela capacidade, a habilidade que ela tinha. Naquele momento, quando a criança e a mãe já estavam salvas, ela sai de novo de casa, ela se ajoelha, ela entrega a sua vida para Deus. Naquele momento, nessa oração de consagração, ela fala assim: Deus, usa a minha vida para abençoar a minha comunidade. E essa comunidade que era totalmente isolada, não dava para chegar de jeito nenhum, ela começa a ser usada tanto por Deus que aquela comunidade acaba chegando energia elétrica, asfalto, e é uma comunidade hoje totalmente diferente de quando foi visitada pela primeira vez. E a gente começa a ver que o poder de Deus, ela transforma não somente a vida de uma pessoa, mas ela tem o poder de transformar uma comunidade como um todo. E as minhas primeiras viagens, então, elas foram feitas na região do Centro-Oeste, no primeiro ano, e no segundo ano eu comecei a fazer as minhas viagens para a região Norte. E para a região Norte, então, fui para Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá. E eu lembro que duas viagens eram consideradas as mais difíceis. Que era uma viagem que partia de Cruzeiro do Sul, na divisa do Acre com o Peru, e outra viagem que era muito difícil, era do Oiapoque, no extremo norte do Brasil, divisa com a Guiana Francesa. Essas viagens eram muito difíceis, um dos motivos que eram viagens muito longas. Eram viagens de 14 dias, hardcore, em todos os sentidos. E eu lembro que então eu fui chamado para fazer uma viagem para Cruzeiro do Sul, e a minha viagem foi por uma companhia aérea que não existe mais, a Varig. Então eu lembro que eu fiz meu voo São Paulo, Brasília, Manaus,
chegou em Manaus e tive que dormir lá, porque o aeroporto que ia fazer escala depois ficou interditado. Aí saí de Manaus, fui para Porto Velho fui para Rio Branco, depois tive que passar um tempo em Rio Branco, depois fiz a escala para Cruzeiro do Sul. Cheguei em Cruzeiro do Sul, depois na pista eu fui pegar um outro teco-teco, aí viajei até um lugar chamado Foz do Breu. Essa viagem só durou tipo 48 horas de São Paulo. Eu falei, era mais rápido eu chegar em Pequim, Taipei, do que em Foz do Breu. E Foz do Breu literalmente era um breu. E tinha um rio chamado Rio Juruá, eu ficava bem no cantinho, então de um lado era o Brasil, do outro lado era o Peru, então era uma região com muitos grupos étnicos. Então haviam várias tribos indígenas, haviam várias comunidades ribeirinhas, e eram 2 semanas assim, de muito trabalho. E eu lembro que quando eu cheguei lá, confesso, eu já estava muito cansado. O primeiro dia eu já estava tão cansado que eu falei, quero voltar para casa. Foi um percurso que foi fisicamente muito desgastante. E eu lembro que não tinha muito como escapar, porque 6 da manhã já tinha dezenas de pessoas esperando o início do atendimento médico. E uma das primeiras pessoas que eu atendi era uma criança. Era uma criança. Mas antes de falar sobre isso, eu não falei qual que é a minha especialidade. Vocês acham que eu sou clínico, pediatra ou cirurgião? Para quem não me conhece. Eu vou falar que nenhum dos 3, tá? Eu sou de uma especialidade chamada radioterapia. Quer dizer, eu trato de pacientes com câncer usando aparelhos que emitem radiação. Quer dizer, eu faço uma área extremamente específica. Eu sei como é que Deus vai usar um médico especializado em radiação para câncer para ir para esses lugares. Mas eu lembro que eu estava trabalhando, já estava trabalhando, um dos locais que eu trabalho era um local que eu atendia muita criança com câncer, um dos locais que eu comecei a trabalhar. E era um hospital público. E por ser um hospital público tinha escassez de recursos. E nesse hospital, o tipo de criança com câncer que eu mais atendia eram crianças com tumor na cabeça. Mas, como eu sempre sonhei que eu queria ser médico na África, o que eu fiz durante 2 anos na faculdade? Eu falava assim, Deus, se eu atender essa pessoa, eu não tivesse exame, não tivesse remédio, como é que eu faria o diagnóstico dessa criança? Então, durante toda a faculdade, eu sempre me exercitei em relação a isso. Então, nesse hospital público, eu atendia as crianças, e quando chegava uma criança, a depender do sintoma que ela tinha, eu já sabia onde era o tumor, o tamanho e a localização. Se precisa de tomografia, se precisa de ressonância. Um condicionamento que acabei fazendo durante a faculdade. Mas eu lembro que antes de fazer essa viagem para a região de Cruzeiro do Sul, eu tinha feito uma oração para Deus. Deus, eu acho que o Senhor me direcionou para a área errada. Porque eu ainda acho que eu deveria ter feito clínica médica, cirurgia ou pediatria. Mas o Senhor me escolheu para fazer radioterapia, e dentro da radioterapia, cuidar de criança, e dentro de cuidar de criança, ser subespecializado em tumor cerebral. Eu não tenho perfil para ser usado na floresta amazônica. Essa foi a minha oração antes de ir para essa viagem para Cruzeiro do Sul. Voltando, então eu cheguei lá no Foz do Breu, aí tinha uma penca de gente para ser atendida, e uma das primeiras crianças que chegou era o Flavinho. O Flavinho tinha 7 anos na ocasião, e a mãe então chegou com a criança e falou assim, doutor, meu filho, ele tem uma doença chamada epilepsia, então ele tem convulsões desde que ele nasceu, e desde que ele nasceu, ele toma alguns remédios para controlar a convulsão. Então, eu vim aqui, não para saber o que o meu filho tem, eu vim aqui para ver se você tem um remédio, um anticonvulsivante, porque o meu filho já acabou.
Aí tudo bem, então já tinha um prontuário lá, a criança já tomava esse remédio há vários anos, era muito fácil para mim pegar, prescrever e dar o remédio para a criança. Mas a criança, quando ela entrou no consultório, eu achei que ela andou mancando um pouquinho. Aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei, para a criança sair da mãe, eu pedi para ele andar, aí eu pedi para ele voltar de novo. Aí eu olhei que a perna dele estava um pouquinho diferente. Aí naquele momento eu chamei o meu coordenador da viagem e eu também fui conversar com a mãe. Falei, mãe, eu queria falar uma coisa para você. E não é uma notícia boa, é uma notícia difícil. Eu vou resumir, tá? Seu filho tem um tumor na cabeça. A mãe olhou para mim, o coordenador olhou para mim. Como assim meu filho tem um tumor na cabeça? Não, meu filho só precisa que você dê um anticonvulsivante para meu filho, não precisa de mais nada. Aí o coordenador era o Zico, falei, Zico, eu não tenho como explicar para você, mas Deus está me falando que essa criança tem um tumor na cabeça. Esse tumor precisa ser operado o mais rápido possível. E aí eu conversei com a mãe, e a mãe tinha duas opções, ou acreditar em mim, ou dar um chute na minha bunda. Aí a mãe resolveu acreditar em mim. Então eu lembro que eu peguei um papel sulfite, aí eu fiz todo o histórico da criança, aí no final do histórico tinha meu nome e o telefone da minha casa. Olha, naquela época eu não tinha celular, tá bom? Eu coloquei o telefone da minha casa, DDD e tudo mais. E era o primeiro dia de 14 dias de viagem. Eu lembro que então eu fui atravessando todas as comunidades do Rio Juruá, e aí uma das últimas cidades que eu ia parar era uma cidade chamada Marechal Thaumaturgo. Uma cidade também muito pequena, e nessa cidade era a última do meu trabalho, então eu ia chegar nessa cidade chamada Marechal Thaumaturgo, depois ia pegar um barco, atravessar o rio, andar no meio da floresta, chegar numa pista que era onde o avião iria me buscar para me levar de novo para a cidade de Cruzeiro do Sul. Aí eu lembro que eu estava andando lá na trilha da floresta com a minha mochila, indo em direção à pista de avião, e aí vi que tinha uma cobertura. Então, e aí eu estava olhando assim, andando, falei, nossa, tem 3 pessoas lá também esperando algum voo. Não era o meu voo. Eu falei, nossa, vou pegar a fila no check-in para voltar para Cruzeiro do Sul. Aí eu fui andando, quando fui chegando mais perto, eu falei, eu conheço essas 3 pessoas. Aí quando eu cheguei, eram 3 pessoas que estudaram na mesma faculdade que eu, só que um ano depois. Mas eu conhecia pelo menos de vista. Aí eu falei assim, o que vocês 3 estão fazendo aqui? Ah não, que a gente recebeu uma proposta para trabalhar aqui, a grana era muito boa, então a gente veio para cá, e hoje é o nosso último dia de trabalho, a gente está retornando para São Paulo. Ah, que legal, tal. E o que vocês viram alguma coisa interessante nesse mês que vocês ficaram trabalhando aqui em Marechal Thaumaturgo? Eles falaram assim, não, a gente viu uma coisa interessante, que atendemos uma criança que tinha um relatório médico muito bem feito, aquilo nos surpreendeu, aquele relatório médico falou que a criança tinha um tumor na cabeça. Era o meu relatório. Aí eu falei, o que vocês fizeram com a criança? O que vocês fizeram com a mãe? Ah, a gente viu, examinou, a gente não tinha certeza do que essa criança tinha, aí nós pedimos para ela seguir viagem até a cidade de Cruzeiro do Sul. Aí eu lembro, então, cheguei em Cruzeiro do Sul, e aquela viagem que eu estava fazendo era em parceria com a Igreja Batista da cidade, então ao termo da viagem nós tivemos um culto de agradecimento. Eu lembro que eu estava lá no culto, era uma igreja pouco maior do que esse espaço, e aí no final do culto, quem estava na igreja? A mãe da criança com o filho. Flavinha, a mãe estava na igreja.
Aí terminou o culto, a mãe veio assim: Doutor Paulo, você me deu esse relatório, falou que meu filho tinha um tumor na cabeça, eu passei por todos os médicos aqui no Cruzeiro do Sul e todo mundo falou que meu filho só tem epilepsia e que é para eu voltar para casa. Tá? Então eu estou aqui para dar essa satisfação para você. E eu podia fazer, então tá bom. Né? Mas naquele momento, sabe quando Deus ainda continua incomodando o seu coração? Aí eu chamei o Zico de novo: Zico, pelo amor de Deus, você tem que me prometer para mim que você vai acompanhar essa mãe e essa criança para que ela consiga pelo menos fazer uma tomografia. Tá? Só que naquela época, no Acre, o estado do Acre inteiro, o único lugar que tinha tomografia era na capital, Rio Branco. Aí ela tinha que viajar de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, iam ser mais 5 dias de viagem. Mas tudo bem, deixei o relatório, me despedi. E aí, mais ou menos um mês e meio depois, eu recebi uma ligação em casa, à noite. E a ligação era: boa noite, eu gostaria de falar com o Dr. Paulo. Eu falei: pois não, sou eu. Então, quem está falando, esqueci o nome da pessoa, eu sou fulano de tal, eu sou secretário estadual de saúde do Acre. Eu recebi sua criança, o Flavinho, fizemos uma tomografia nele, ele tem um tumor na cabeça exatamente como você descreveu. E já colocamos a mãe e a criança dentro do ônibus para você buscar eles em São Paulo e dar continuidade ao tratamento. Eu falei: tá. Assim, simples assim. Eu sei que naquele momento, todo esse processo, o pessoal fala assim: você é louco, ou você é presunçoso demais. Como é que você pode afirmar que a criança tem um tumor na cabeça, sem um mínimo de exame? Mas aquela questão da convicção do Espírito Santo era tão forte que eu não tinha dúvida daquilo que estava acontecendo. E quando eu recebi aquela ligação, eu lembrei da oração que eu tinha feito antes de viajar, que foi perguntar para Deus: Deus, como é que o Senhor vai usar um médico radioterapeuta especializado em tumor de criança e subespecializado em tumor cerebral? Deus estava respondendo a oração. E Deus estava querendo falar e confirmar no meu coração: não importa o dom, o talento que a gente tem, a gente acha que é meio inadequado, insuficiente para ser usado e fazer determinadas coisas. Deus usa a nossa vida do jeito que Ele quiser. E aí, pessoal, desculpa, eu não sou da geração digital, então eu nasci sem celular. E aí, quando eu recebi essa ligação, o Google não existia no Brasil ainda. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar o mapa, fazer um traçado de Cruzeiro do Sul até São Paulo e calcular quantos dias gastaria de ônibus. Aí peguei o mapa, fiz um traçado, peguei o mapa rodoviário, estudei todas as rodovias, aí calculei: bem, saindo de Cruzeiro do Sul até São Paulo e não tiver nenhum problema com ônibus, vai demorar tantos dias. Aí eu tinha mais um detalhe: eu tinha que descobrir qual rodoviária que o ônibus ia chegar. Ia chegar no Tietê, na Barra Funda, enfim. Eu lembro que eu tinha que trabalhar naquele dia, mas eu fiz um cálculo e era um mês de julho. Aí eu pedi para minha irmã, que estava de férias da faculdade, eu falei: Paula, você tem uma missão, você vai ter que ir até a rodoviária com uma placa, procura-se Flavinho, Dr. Paulo te buscando, e você vai ter que ir para Barra Funda, tal dia, tal horário. E foi assim, no escuro. Aí minha irmã foi na Barra Funda, naquele dia, horário que eu tinha falado, e aí quando desceu, aí tava lá ela esperando, aí via um ônibus chegando de Cruzeiro do Sul, com o Flavinho e a mãe descendo do ônibus. Isso não sem Google Maps.
Aí recebemos a criança, aí eu lembro que era uma criança do mato. Ela nunca tinha saído da sua cidade, em Foz do Breu. Nunca. Aí a gente tinha que acolher ela, deixar um lugar para ela morar, essa criança, a família. Eu lembro que minha irmã foi buscar o Flavinho. Eu falei, leva para comer uma coisa, enfim. Aí eu lembro, e nesse momento eu estava no trabalho ligando para várias instituições que pudessem acolher essa família pelo tempo que fosse necessário. E eu lembro que minha irmã falou assim, olha Paulo, eu levei o Flavinho para o McDonald's e ele detestou comer aquele hambúrguer, ele queria comer alguma coisa que tivesse farinha, enfim, que era o hábito alimentar da cidade dele. Aí eu lembro que nós chegamos, finalmente, nós conseguimos chegar numa casa de apoio, era meio de julho, estava frio pra caramba, ele é acostumado a uma temperatura de mais de 30 graus, a floresta equatorial é uma amazônica, então eu tive que providenciar roupa, providenciar um monte de coisa. E aí quando ele chegou na casa de abrigo, tinha umas crianças assistindo televisão, jogando videogame, né? Aí a gente perguntou, Flavinho, você sabe o que é isso? Claro, é novela. Aí quando ele chegou, eu não sei se minha irmã levou ele para um McDonald's dentro de um shopping, aí ele olhava para esse escada volante, não sabia se colocava um pé, se não colocava, mas assim, era um garoto do mato. Mas esse momento com o Flavinho, enfim, eu consegui levar para um dos hospitais que eu trabalhava na época, aí fizemos vários exames, ele ficou 4 meses aqui em São Paulo, depois de muitos exames, muitas discussões, o Flavinho tinha um tumor que pegava a metade da cabeça dele e não tinha como operar esse tumor, porque se ele operasse ele ia morrer na mesma cirurgia. E você sabe quando eu recebi as ligações de buscar ele na rodoviária, assim por diante e tal, na minha cabeça eu tinha escrito um roteiro de filme que assim, Flavinho, o próximo líder do Foz do Breu. Flavinho vai se converter, vai levar um monte de gente para conhecer a Deus, porque ele vai compartilhar da história sobrenatural que ele teve. E isso estava na minha cabeça, assim, Deus só conseguiu providenciar todos esses detalhes, porque Deus com certeza tinha um plano maravilhoso para essa criança, que era para essa criança ser um grande líder espiritual da sua comunidade. Pelo menos na minha cabeça eu pensava desse jeito. Mas quando eu recebi o parecer que a criança não ia ser mais operada e que ela tinha que voltar para a casa dela, e voltar para a casa dela para esperar para morrer, eu não estava preparado para essa notícia. Mas eu lembro que então eu fui conversar com a mãe e tinha que preparar ela para voltar para sua casa, e aquela mãe me abraçava, chorava. Ela falou assim, Dr. Paulo, faça alguma coisa, salva meu filho, pelo amor de Deus. Mas eu sabia que eu não podia fazer nada. Então foi muito difícil acompanhá-las para que elas voltassem para a sua casa. Eu lembro que eu voltei para Cruzeiro do Sul, em Foz do Breu, especificamente falando, mais 2 vezes. Fui lá um total 3 vezes. E toda vez que eu chegava, na segunda e na terceira vez, quando eu cheguei em Foz do Breu, a primeira coisa que eu perguntava é: como é que o Flavinho está? E eu lembro que na terceira vez que eu fui, o Flavinho morava numa comunidade que eu tive que entrar no barco, navegar pelo rio, chegar na casa dele, uma casa extremamente simples. Aí vi que o Flavinho, ele veio me encontrar assim, ele já não estava conseguindo andar direito. Eu sabia que ele ia ter poucos meses de vida, mas naquele momento então eu sentei com ele, com os irmãos, com o pai, a mãe não estava lá, e aí eu só sei que nós sentamos, nós oramos,
nós entregamos mais uma vez nossas vidas para Deus, porque eu sabia que fisicamente eu não tinha como fazer nada por Ele. Mas naquele momento Deus também tocou no meu coração que o cuidado físico, ele era importante, mas não era o mais importante. O mais importante era cuidar da alma dele, onde essa alma passaria a eternidade. Naquele momento, então, nós oramos para Deus, nós entregamos nossas vidas para que Cristo pudesse ser o nosso eterno Salvador. Aí eu lembro que voltei de novo para minha base, por assim dizer. Aí eu encontro com a mãe do Flavinho e de novo ela vem, ela não sabia se batia em mim, se me abraçava, mas ela veio, me abraçou e ela começa a chorar de novo. E ela começa a falar assim: Dr. Paulo, salva a vida do meu filho. É muito difícil ouvir o clamor de socorro de uma mãe para que salve o seu filho e você não conseguir fazer nada. Um sentimento de impotência terrível. Mas eu lembro que eu sentei num banco de madeira, embaixo de um pé de jambo. Aí nós sentamos, olhando as águas do Jurau passarem na nossa frente. Nós conversamos, consolando aquela mãe. E eu lembro que eu falei: seu filho já está salvo. Seu filho está mais do que salvo. Seu filho, Flavinho, seus outros filhos, seu marido, e você também pode ser salvo. Naquele momento nós sentamos, nós oramos e entregamos nossas vidas para Deus, porque era a melhor decisão que nós tínhamos que fazer naquele momento. Eu só sei que aquela foi a última vez que eu fui para Foz do Iguaçu, e alguns meses depois eu recebo uma ligação lá em casa que Flavinho tinha se encontrado com Deus. Então, no dia que ele partiu, a família fez questão de que eu soubesse que o Flavinho tinha partido, que eles estavam em paz. E eu fiquei pensando como é que a notícia saiu de Foz do Iguaçu, correndo todo o Rio Juruá, passando por Taumaturgo, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, até chegar então uma ligação lá em casa para agradecer por tudo o que tinha acontecido. Vamos sair do Acre e vamos para o Amazonas. Nós vamos para uma comunidade chamada São José do Arara. Acredito que ninguém sabe onde fica São José do Arara. Mas de novo eu estava viajando com essa missão chamada Asas do Socorro. E a missão, então naquele ano que eu fui viajar, ela tinha feito parceria com uma universidade lá em Anápolis chamada Uni Evangélica. E essa parceria consistia no quê? Os melhores alunos do curso de Medicina, Enfermagem, Odonto e Direito, os melhores alunos do curso iam ganhar como prêmio uma semana de viagem na região amazônica para colocar seus conhecimentos em prática. E aí precisava de um responsável. E aí tinham os responsáveis de todas as áreas, com exceção da parte médica. Então, se não houvesse um responsável na parte médica, aqueles alunos que tinham sido escolhidos, eles não podiam fazer a viagem. E, enfim, nenhum professor daquela faculdade se dispôs a ir. Eles ligaram para mim: Paulo, você pode ir para essa viagem? Senão esses alunos não vão poder viajar. Eu falei: tá bom, vamos. E nós fizemos uma viagem de barco. Era um barco relativamente confortável, então um barco grande. Nós armávamos nossa rede, tinha ar-condicionado, cozinha, banheiro e tudo mais. Então era uma viagem que tinha umas 40 pessoas ao todo, somando alguns professores e alunos e tudo mais.
E aí quando nós chegamos na comunidade de São José do Arara, o líder da missão falou assim, Paulo, era assim, só para explicar, o barco tinha algumas cabines para 2 camas, e aí tinha o restante que a gente montava as redes, e eu tinha certeza que eu ia ficar numa das cabines, achava eu. Aí eles falaram assim, Paulo, você vai dormir na comunidade. E eu era o único que ia dormir na comunidade. Eu confesso que eu fiquei muito chateado, porque dormir na comunidade significava dormir exposto a mosquito, todas as coisas. Aí eles me deram uma barraquinha, essa é a sua barraquinha, esse é o seu colchonete, e você vai dormir naquela casa e você monta a sua barraquinha, seu colchonete onde você quiser. Tá bom. Eu falei, bem, não vou criar uma encrenca, uma discussão por conta disso, né? Tudo bem, vamos lá, o foco é poder aqui estar ajudando com as pessoas e tal. E aí então nós começamos a fazer todos os atendimentos, aquelas dezenas e dezenas de pessoas para serem passadas no médico. Aí veio uma avó trazendo sua neta. E eu falei, pois não, vó, por que você trouxe sua neta hoje? Eu trouxe minha neta porque ela está com uma reação à vacina. Eu perguntei, há quanto tempo que sua neta foi vacinada? Há 6 meses. Vocês sabem como são as consultas de pediatria, né? Então a gente tem essas queixas assim, você fala assim, ai meu Deus, essas vozes super preocupadas e tal. Aí eu falei, mas que tipo de reação de vacina você está falando? É que está machucado onde ela recebeu a injeção. Aí eu achei estranho, pô, faz 6 meses que recebeu a vacina e está com machucado. Eu falei, tira a roupa da menina. Aí quando tirei a roupa da menina, tinha um hematoma aqui no braço. Aí eu percebi que ela não tinha um hematoma apenas no braço, ela tinha hematoma no corpo todo. Eu falei, caraca. Bem, aqui na cidade a primeira coisa que a gente tem que excluir é a violência doméstica. Então eu falei, deixa eu examinar para ver se tem outros machucados, se tem uma parte de dor na criança. Aí quando eu examinei, eu falei, poxa, não é violência doméstica, mas ela tem uns hematomas no corpo todo. Aí comecei a examinar ela, nossa, tem os gânglios linfáticos aumentados aqui no pescoço. Fiz exame das mucosas, está com anemia, palpei o fígado dela, estava aumentado, palpei o baço dela, estava aumentado, leucemia. Eu precisava que ela fizesse um único exame chamado hemograma. E eu não tinha como fazer hemograma. O lugar mais próximo para fazer hemograma eram 8 horas de barco. E aí eu não ia... E era um dos últimos dias de viagem. Então eu fiz de novo um relatório, eu fiz aquela vozinha. Eu não falei que era um câncer, né? Mas eu falei, olha, é uma doença que precisa ir até Manaus, uma cidade grande, para fazer novos exames. Mas não é algo que dá para demorar e tudo mais. E aí eu ficava pensando, olha, eu quero que amanhã você traga os pais da criança, eu quero conversar com eles de novo, tal. Aí no dia seguinte os pais não vieram, era o último dia que eu tinha que voltar para o trabalho. E eu ficava pensando como que aquela criança ia chegar até Manaus, no centro, que tivesse condições de fazer o diagnóstico e tratar dessa criança, porque minha primeira hipótese era uma leucemia. E aí os pais não vieram, aí eu fui até a casa dos pais à noite, descobri onde eles moravam, fui lá, conversei com os pais e tudo mais. E eu tava assim, caramba, eu não senti firmeza nesses pais e que eles estão levando a minha fala muito a sério. E na casa que eu tava, o único da equipe naquela casa, então era muito interessante, porque eu tinha a minha barraca aqui, que então eu tinha que deixar o zíper fechado toda noite, durante todo o dia, e toda vez que eu chegava tinha uma caranguejeira desse tamanho na frente da barraca.
Eu lembro que eu chegava, dormia, dava boa noite para a caranguejeira, abria o zíper, entrava rapidinho, aí acordava, abria o zíper, dava bom dia para a caranguejeira e saía rapidinho. E aí naquela casa apareceu a minha anfitriã, a dona da casa, e a gente começou a conversar. Aí nós começamos a conversar, e aquela anfitriã falou assim, então, eu vou para Manaus, Paulo, eu não vou me despedir amanhã, quando vocês forem embora, eu vou me despedir, eu não vou conseguir despedir de você, vou despedir de você agora, porque amanhã cedo eu vou ter que ir até Manaus, porque eu tenho que fazer um tratamento de fisioterapia, tá. Eu falei, mas qual que é o nome do lugar que você vai fazer fisioterapia? Não sei por que eu fiz essa pergunta. Eu vou fazer no Secom. Aí, não sei, naquele momento, falei, tudo bem, ela vai fazer fisioterapia, mas ela é só por um problema de muscular. Mas, por acaso, o lugar que você vai fazer fisioterapia chamado Secom, uma coisa assim, significa Centro de Tratamento de Câncer do Amazonas? Ela olhou para mim, como é que você acertou? Fica assim. Alguém, enfim, ela precisava de fisioterapia, não conseguiu lugar nenhum, e um conhecido colocou ela para fazer fisioterapia no único centro de tratamento de câncer público no Amazonas. Eu falei, Deus me colocou nesse lugar, do lado da caranguejeira, porque era onde eu precisava estar. Aí eu fiz um relatório, e eu falei para aquela mulher, falei, você precisa me ajudar. A menina, ela tem uma doença muito séria, e onde ela vai conseguir o tratamento é onde você faz fisioterapia. Então você vai para lá e você vai descobrir como que essa criança vai chegar aqui para fazer seu tratamento, e eu vou conversar com a equipe para a gente não perder ela de vista, não perder ela do nosso radar. Isso na comunidade de São José do Arara. Aí eu lembro que um ano e meio depois, eu voltei de novo para essa comunidade, em São José do Arara, de novo com a Missão Asa Socorro, de novo com os alunos da Faculdade Evangélica, e dessa vez eu dormi no barco, não dormi com a caranguejeira. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu cheguei foi, cadê a criança? Eu lembrava até onde ela morava, fui na casa dela, não estava lá e tal, mas enfim. Aí eu falei, alguém pode me contar onde que a criança está e como ela está? Aí me contaram o seguinte, então, doutor Paulo, lembra que você veio daquela vez que eu lembro? O que aconteceu a partir daquele momento? Então, nós conseguimos convencer os pais a levarem a criança até esse hospital de tratamento de câncer em Manaus, nós conseguimos matricular ela, aí a mãe e a filha foram até lá, ficaram internadas, fizeram todos os exames, aí o médico falou que ia dar o diagnóstico no dia seguinte. Ia explicar tudo o que estava acontecendo, começar o tratamento, só que a mãe ficou tão assustada, ela falou que não estava preparada de receber uma notícia ruim, estando sozinha, que a mãe fugiu do hospital com a criança. Ah, é? Tá bom, e aí, o que aconteceu? Então, a mãe fugiu do hospital com a criança, então eles não chegaram a receber o diagnóstico, consequentemente sem um tratamento, voltaram aqui para a comunidade. Tá, continuando com os hematomas no corpo. E aí, então, um dia foi um projeto social, foi um projeto de dentistas, e aí foram tirar o dente, extrair o dente dessa criança. Aquela boca virou um chafariz de sangue. E saía sangue naquela boca. Aí começaram a colocar algodão. Pense naquelas brincadeiras que a gente começa a falar assim, quantos marshmallows cabem na sua boca? Foi a mesma coisa com essa criança. Colocaram
tantas gases e tanto algodão na boca dela que ficou inchado. E foi o único jeito que eles conseguiram para estancar o sangramento. E aí, então, quando o sangramento foi controlado, eles ficaram mais calmos e não foram no médico. E aí, depois de um tempo, essa criança ela estava brincando dentro de casa e nesse corre-corre, essa criança ela tropeça, aí ela bate a cabeça na parede, forma um galo, aquele galo começa a crescer e parece um vulcão prestes a entrar em erupção. Então aquele galo foi crescendo, que há tanto sangue lá que rompeu a pele do couro cabeludo e aí começa a jorrar sangue pela casa inteira, saindo pela cabeça. Aí os pais começam a pegar toalha, começam a colocar toalha na cabeça, pressionando aquele sangue continuando saindo pela cabeça. Os pais tinham certeza que a criança ia morrer naquele momento. Aí eles colocam rapidamente numa lancha com um monte de toalha sendo apertada na cabeça e vai correndo para Manaus, de volta para o hospital onde ela tinha saído antecipadamente. Aí no hospital começa a fazer todo o tratamento e aí o diagnóstico era muito próximo, era uma doença chamada púrpura trombocitopênica idiopática. Essa doença, João, não é tão complicada, é quando o corpo produz anticorpo e destrói as plaquetas, especificamente as plaquetas, e aí a pessoa perde a capacidade de coagulação. Então ela tinha púrpura trombocitopênica idiopática, e aí ela tinha que fazer um tratamento com corticoide, aí ela começa a fazer o tratamento e abandona o tratamento. E aí eu chego na comunidade, aí o pessoal só passou esse pequeno resumo da criança. Aí eu falei, bem, eu tenho 5 dias aqui e eu preciso resolver esse negócio. Então, consegui achar a criança, fui na casa dela, examinei, eu sabia que ela não estava fazendo o tratamento, aí tinha que ver dentro dos medicamentos que eu tinha, aí eu fiquei estudando, tinha que fazer alguns ajustes, comecei o tratamento com ela lá, aí eu falei para os dentistas, olha, eu quero que pegue essa criança e vamos examinar toda a boca dela, fazer todas as coisas, vamos evitar todos os perrengues que teve no passado, eu vou estar aqui do lado. Então foi uma semana assim, de tratamento intensivo, fiz um check-up na criança, tratamos na boca, aí fui na casa dela, examinei todos os irmãos, aí percebi que uma das irmãs tinha o mesmo problema que ela. E eu sabia que eu comecei o tratamento, não era o medicamento ideal, mas era um medicamento muito próximo do que aquela criança precisava, ia conseguir controlar aquela situação por um tempinho, mas eu precisava garantir que essa criança retornasse no médico, continuasse o acompanhamento, conseguisse tomar todos os remédios, senão ela ia ter um sangramento que poderia ser fatal. E eu lembro que eu fui visitar os pais, fiz algumas visitas, e a última visita que eu fiz com os pais, eu lembro que eu tive que ter uma conversa muito séria com eles. Porque eu sabia que nessas regiões, como eu mencionei, é muito comum a violência doméstica. E eu falei para o pai e para a mãe, se vocês baterem, encostarem a mão na filha de vocês, ela vai morrer. Porque a palmada que vocês derem pode desencadear um sangramento incontrolável. E eu não quero que vocês carreguem essa culpa de terem tratado a filha de vocês porque vocês não conseguiram se controlar e deram uma palmada mesmo que vocês não quisessem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, doutor. Aí nós conversamos, eu quero saber quais são as dificuldades que vocês estão tendo. Doutor, a gente não está conseguindo, a gente não tem dinheiro para chegar em Manaus e continuar todo o tratamento. Tá,
Então, quer dizer que as consultas que vocês perderam é porque vocês não conseguiram chegar por falta de dinheiro? É isso. Tá bom. Aí eu não falei nada, pensei, bem, se a questão é dinheiro, isso eu vou resolver rapidamente. Aí eu só sei que nós voltamos à noite no barco, aí fizemos uma vaquinha, arrecadamos um bom dinheiro, aí no dia seguinte eu ia levar esse dinheiro para a família e aquele dinheiro dava para eles fazerem vários retornos para Manaus. E naquela noite, naquele dia, era a princípio a nossa última viagem lá, e a comunidade quis fazer, aliás, preparou um almoço de despedida para a gente. Aí naquele almoço foi também a secretária de saúde daquele município, de São José do Arara. E aí no almoço ela sentou do meu lado. Eu falei, puxa vida, Deus colocou ela do meu lado porque eu tenho coisas para falar com essa mulher. Aí ok, nós almoçamos. Aí eu sentei do lado da secretária da saúde, eu falei, você tem um minutinho? Então, você conhece o cara, aquela menina, nananana? Ela falei, conheço. Mas quando ela falou assim, conheço de uma voz diferente. Eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. Eu falei, você pode falar para mim o que está acontecendo? Porque eu senti que você ficou meio desconfortável quando eu perguntei sobre isso. Ela falou, você quer saber a verdade? Nossa, quero saber a verdade. Então, a verdade é, o pai dessa criança, ele é professor da única escola da comunidade. Então, ela falou para mim, olha, nós sempre demos dinheiro para essa família, nós sempre deixamos o carro e a lancha preparados para eles, e eles que faltaram. Não foi porque o poder público não ofereceu o que eles precisavam. Você sabe dizer por que eles faltaram na consulta? Eles faltaram na consulta porque nós dávamos o dinheiro para o pai e o pai usava o dinheiro para comprar drogas. Ele ficou viciado há um tempo e agora é traficante aqui na comunidade. Nossa. Tudo fácil, né? E aí eu escutei aquilo lá, me deu um embrulho no estômago. Aí fui conversar com o líder da missão. Eu falei, a situação é essa. Como proceder? Aí eles falaram, uma das maneiras que resolver essa situação é, você vai fazer um relatório, nós vamos levar para o conselho tutelar e o pai e a mãe vão perder a guarda de todos os filhos. Ou você finge que ele escutou isso? E eu tinha uma criança que podia morrer. E ele tomou uma decisão. Mas, de novo, eu estava lá naquela comunidade, eu falei, nossa, o problema maior aqui não é um problema de saúde física. É um problema de saúde espiritual. Porque enquanto eu fiquei pensando, fiquei com tanta raiva daquele pai, mas naquele momento também fiquei pensando, aquele pai se tornou escravo, um adicto das drogas, não consegue se libertar desse vício, e esse vício vai resultar, entre outras coisas, na morte da própria filha dele. Essa é a raiz do problema. Então, como é que a gente lida com essa situação? E não foi uma decisão fácil para eu tomar, mas nós oramos bastante, pedimos a direção de Deus. A criança continua viva até onde eu sei. Mas depois eu conto em outro momento como é que nós lidamos com essa situação. Ok, já estou falando que eu preciso encerrar, que meu tempo está acabando.
Então, eu separei, mas na verdade 3 histórias para contar. Então vou contar uma última história, que é mais curta. Eu só queria fazer um parênteses. Então, durante 20 anos eu pude viajar com a missão Asas do Socorro. Minha última viagem foi no ano anterior à pandemia. Em 2019, 2018, 2019, o ano anterior à pandemia, a missão Asas do Socorro ganhou o prêmio de melhor ONG na área social do Brasil. Por todos esses programas realizados em lugares muito distintos, mas com impacto social extremamente grande. Uma das missões que a igreja sempre apoiou, a Igreja Vida Nova sempre apoiou de diversas maneiras, chama-se Missão Salvar. É uma missão que tem como foco de ação a região do Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo, a região mais pobre aqui do estado. Então faz 12 anos ou 14 anos que nós começamos a fazer projetos de saúde. A primeira viagem de saúde que nós fizemos, eu lembro que era também no mês de junho, julho, era a Copa do Mundo, era 3 ou 4 Copas atrás, e nós somos uma equipe médica muito grande, eu e o Tauê. Aí nosso convidado Tauê, você atende os olhos, tudo que fugir dos olhos eu atendo. Uma divisão super justa. Mas nós começamos a fazer esses projetos de saúde já tem mais de 12 anos. Eu posso dizer que nós atendemos vários municípios. E um dos municípios, eu lembro que nós fizemos um projeto, a primeira vez que nós fizemos projeto num município chamado Itapirapuã Paulista, o segundo menor IDH do estado de São Paulo. Nós fizemos um mutirão na área de oftalmo, entre várias outras coisas. Aí o Tauê liderou tudo isso, naquele feriado prolongado de 3, 4 dias, foram realizadas mais de 500 consultas de oftalmo. Aquele total de consultas realizado, ele equivaleu a 10 anos de espera. E como é que eu sei disso? Porque quando terminamos o projeto, o prefeito da cidade veio pessoalmente nos agradecer e falar que nós havíamos zerado a fila de espera de oftalmo e de outras especialidades, mas o oftalmo era a fila mais longa e o último paciente teria que esperar 10 anos para ser atendido. Então, em um final de semana prolongado, nós atendemos equivalente a 10 anos de trabalho. E era muito bonito porque nós, além de fazer o atendimento, nós dávamos os óculos completos, armação, lente, aí nós tínhamos um culto de agradecimento, e era muito emocionante porque o missionário Marcelo Fedorucci, ele mandava as fotos pra gente, do pessoal ganhando óculos, e aí o pessoal fala assim, nossa, eu estou conseguindo ler a Bíblia pela primeira vez. Era muito emocionante esses relatos que a gente recebia. A minha última viagem foi ano passado, esse ano eu não pude ir por questão de saúde, esse ano o Giovanni liderou a viagem, e ano passado nós fomos para uma nova cidade chamada Barra do Chapéu, também uma cidade extremamente pobre. E para quem me conhece, eu tenho formação em radioterapia, mas nessas viagens missionárias eu faço tudo. Eu faço ginecologia, eu faço pediatria, eu faço neurologia, eu faço tudo. E é até engraçado porque às vezes eu estou atendendo, né? E aí eu começo por blocos, aí eu começo a atender gineco, aí quando eu termino de atender ginecologia, eu começo a atender neurologia, né? Aí eu chamo o paciente, primeiro paciente da neurologia, seu Lucas Sul. Aí o pessoal da sala de espera. Mas aquele médico não era um ginecologista? Era, até 10 minutos atrás, agora ele é neurologista. E então, no ano passado, eu estava nessa cidade chamada Barra do Chapéu, e em algum momento eu virei ginecologista. Aí veio uma paciente, a queixa dela, que ela não parava de menstruar.
ela tinha um sangramento que nunca parava, e aquilo estava deixando ela fraca, anêmica, e aí então eu falei, vou examinar ela. Então conversei com ela e tal, aí quando eu coloquei ela em posição ginecológica para fazer os exames de que uma mulher precisa, eu levantei a roupa dela, eu percebi que tinha umas manchas brancas no corpo dela. Aí quando eu olhei aquelas manchas brancas, eu falei, é psoríase, é uma doença de pele. Aí eu falei, psoríase. Eu falei, moça, há quanto tempo você está com essas manchas brancas? Ah, eu estou com essas manchas brancas há mais ou menos 5 anos. Aí ok, terminei de examinar, vesti ela, e eu sabia que essa doença chamada psoríase, ela se agrava por situações emocionais. Então, quando ela falou que há 5 anos ela começou a ter esse quadro de psoríase, eu perguntei, moça, há 5 anos atrás, aconteceu alguma coisa na sua vida que te impactou? E ela me conta o seguinte relato. Doutor, eu e meu marido, minha família, todos nós trabalhamos na roça. E um dia, meu marido estava dirigindo um trator, eu estava do lado do trator, então, não sei se vocês estavam semeando, estavam colhendo. Aí soltou uma peça do trator, ele ficou um pouco descontrolado, meu marido que estava dirigindo não percebeu, mas o trator puxou meu cabelo, eu tinha o cabelo comprido. E o trator me puxou pelo cabelo, me colocou no chão, e o trator passou por cima de todo o meu corpo. Eu tive todas as minhas costelas quebradas, tive um sangramento interno importantíssimo, fui levado às pressas para o hospital e eles achavam que eu tinha chegado morta. Mas eles conseguiram cuidar de mim, então eu fiquei muito tempo acamada, com muita dor, e desde lá eu comecei a ter esse quadro de psoríase. Meu marido começou a ter um quadro de depressão e eu também comecei a ter um quadro de depressão desde então. E nós perdemos a vontade de viver, mesmo com todos os remédios para a depressão que nós tomamos. Aí eu perguntei para ela, seu marido se sente culpado pelo que aconteceu? Sim. Ele se sente culpado, ele se sente responsável, ele acha que ele quase me matou e tudo isso é responsabilidade da parte dele. E ele não consegue se livrar desse sentimento até hoje. Então ele está com uma depressão importante, porque ele se sente culpado por ter quase te matado, mesmo que acidentalmente, e você agora está desenvolvendo uma depressão porque você se sente responsável pela depressão do seu marido. É isso? Doutor, você falou exatamente e resumiu tudo que eu estou sentindo. Eu sei um remédio perfeito para você. Peguei o receituário e comecei a escrever o remédio que ela tinha que para ela e meu marido tomar. E o remédio era, peguei o receituário e comecei a escrever, uso oral. Eu tinha que escrever com calma, porque todo mundo fala que a minha letra é muito feia, né? Então eu tive que escrever de modo que ela entendesse. Aí a prescrição era falar para o meu marido que eu amo, eu perdoo e reconheço que ele não tem nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu comigo. Não existe espaço para culpa. Amor, ponto. Aí coloquei a data do dia da consulta e fiz a receita em 2 vias. Uma para ela, outra para o marido. O remédio que você precisa para o seu sangramento e para a sua psoríase chama-se perdão e amor. Você vai para casa, vai falar para o seu marido, eu não preciso te perdoar porque você não é culpado de absolutamente nada e eu continuo te amando a despeito do que aconteceu na nossa vida. E a gente vai seguir a nossa vida para frente.
Então isso chama-se missões. Missões quando nós entendemos o propósito da vida, o propósito pela qual Deus nos colocou nessa vida para abençoar as pessoas. E vão ter vários momentos que a gente vai entender que abençoar materialmente é uma parte, mas abençoar materialmente nunca vai ser completo se nós não abençoar essas pessoas espiritualmente. Gente, obrigado pelo tempo. Vamos encerrar com oração e vamos para o culto. Amado Deus, muito obrigado por esse momento de poder compartilhar todos os seus feitos, especialmente para mim, Senhor, de relembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é vivo, opera. Muito obrigado de poder compartilhar, principalmente com o público, com uma geração que ainda não tive essa oportunidade, Senhor. Que o seu Espírito continue a ser derramado, Pai, para que a gente volte nossos olhos para o Senhor, volte nossos olhos para o próximo e menos nossos olhos para nós mesmos, Senhor. Quebra de nós toda a cadeia de egoísmo, de egocentrismo, mas coloca-nos, Senhor, sensibilidade às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Então, que nós oramos, em nome de Jesus, amém.